seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e ative as notificações. Hoje falarei sobre um livro muito interessante que é Novas Histórias Antigas, da Brink Book. Essa capa aqui é do mais antigo, a capa mudou e alterou uma história, tem uma história diferente, ou uma a mais, tá? Poucas modificações. Mas ele é muito legal, porque principalmente assim, pensando nos ensinamentos que nos é proporcionado por meio dele. Nessas histórias, né, são as histórias antigas que primeiramente foram contadas e depois foram escritas. Então tem sempre uma moral, algo que você aprende com aquela história, e novas por conta de uma linguagem moderna. Então a leitura é muito interessante, embora seja indicado para crianças um pouco maiores, não tão pequenas, para poder compreender até mesmo esse ensinamento das histórias. Mas tem algumas histórias que me chamaram a atenção. É claro que a minha proposta não é falar todas as histórias para vocês, até mesmo porque eu passo como sugestão. Mas eu acredito que é válido ler para criança, seja professor ou seja alguém da família, né? Eu acho que aprende muito nesse aspecto. Então, assim, fala sobre vários valores, fala sobre amor, sobre justiça, sobre esperteza, sobre tirar vantagem em uma determinada situação. Tem uma história que é ladrão rouba ladrão, que é de Pedro Malas Artes, que ele tira uma certa vantagem de uma situação. Tem uma outra que me chamou muito a atenção, é a moça inteligente, que ela tem uma ideia, né? Um califa, ele resolve se casar, mas ele determina que ele só se casará com uma moça muito inteligente. E essa moça aceita o desafio. E ele começa a colocar vários empecilhos que são impossíveis de se fazer, com o objetivo de provar que ninguém é inteligente. Só que essa moça surpreende fazendo coisas que ele nem imaginava. E daí fica uma situação até engraçada, que até a criança acaba rindo, porque o pai acaba se tornando uma espécie de carteiro, né? Que até a minha filha, quando eu li, falou assim: mamãe, mas o pai é carteiro aí, que fica entregando mensagem de um para o outro, né? Claro que não era carta mesmo, mas ela até comparou com isso, porque um falava uma coisa, o pai lá falava para o outro, e assim ia, até que o fim da história é surpreendente, porque você não espera, você fala assim, vai dar tudo certo, mas como que vai ser? E me surpreendeu. Sugestão, se fala muito em intertextualidade hoje, né, que é cobrado em vestibulares, no Enem, então se trabalha desde a infância esses diálogos entre textos. E eu acredito que seria muito interessante comparar essa história, né, da moça inteligente com a história das Mil e Uma Noites, sobre o comportamento da Sherazade, que também foi extremamente inteligente, e que ela contava histórias, né, para o marido com o objetivo de deixá-lo curioso e ela ganhar mais um dia de vida. Então é uma estratégia muito boa. Outra história que eu me lembrei foi a moça tecelã, que embora tenha uma situação completamente diferente, que ela não fica muito tempo com o marido, mas também ela foi muito sábia, ela foi inteligente com o que ela fez. Então, fica a sugestão de sugerir outras leituras também de texto curto, da moça tecelã é curto, já Mil e Uma Noites é um pouquinho maior, mas de dialogar, de contar um pouquinho de outras histórias também. Outra história que eu citarei, que me chamou atenção também, foi a Serpente de Ouro, que um negociante muito rico deixou em um leilão uma caixa cheia de moedas de ouro, e dentro tinha uma serpente de ouro. E ele prometeu que ele daria essa serpente, que ele daria um prêmio, né, uma recompensa para aquele que encontrasse a caixa. E um homem muito pobre, sabendo disso, que ele tinha encontrado essa caixa, procurou esse negociante rico para devolver. Só que daí ele se arrependeu, o rico, né, se arrependeu de ter prometido isso, voltou atrás e disse que na verdade tinham duas serpentes, né, desconfiando do homem. Daí o homem garantiu que ele tinha visto uma só, mas e daí ele falou, daí ficou uma situação bem complicada
e foi levada a situação para o rei resolver. O rei chamou um sábio para tentar resolver aquela situação e a decisão desse sábio foi realmente muito sábia, porque colocou o homem rico numa situação super complicada e que ele teve que revelar tudo o que ele fez, porque senão ele ficaria no prejuízo. Não contarei, é claro, o que acontece, porque fica a sugestão para você ler, tá bom? Tem uma outra história, o quebrador de pedras, que nos mostra a inquietação humana de sempre querer mais. O cego, que não era bobo, para resolver um problema com uma pessoa desonesta, ele usou a inteligência. Então nos mostra também, independente de alguma deficiência, uma pessoa, ela é inteligente. Tem a história de uma velhinha inteligente, que nos mostra que, independente da idade, uma pessoa pode ser muito esperta e ela pode conseguir resolver diversas situações. E ela resolveu um problema imenso por conta da esperteza, dela ter pensado além e conseguiu resolver. E dá para trazer essa questão também do idoso na sociedade, que ele é tão discriminado, né, muitas vezes no ambiente de trabalho, ou mesmo pela família, né, os conhecimentos que essa pessoa demonstra ter não é tão valorizado por alguns familiares, isso pode acontecer. Então nos mostra que uma pessoa idosa pode ser muito inteligente também, pode ser qualquer pessoa, independente da idade, pode ser inteligente, né? Então é muito legal nesse sentido. E daí tem uma outra, O Príncipe que Ninguém Queria, que lembra o conto da Bela e a Fera. Então lembrando que esses contos, eles não são contos de fadas, e sim contos populares, que têm as soluções baseadas na inteligência humana, né, na esperteza da pessoa. Então, e é indicado, como eu comentei anteriormente, para crianças um pouco maiores, talvez as menores, as pequenas, elas não entendam muito bem essa moral, a não ser que alguém conduza. O que eu acho que fica como sugestão também é porque eu percebo que as crianças, né, de diversas faixas etárias e mesmo adolescentes, eles gostam de ouvir histórias, né? Eu me lembro que eu tinha aluno do Fundamental 2 que eu me lembro assim, que ele pedia, leia você essa história, ele não queria ler, só que eu percebia que não era preguiça. E tiveram vários momentos, mas ele falava assim, eu gosto de ouvir a sua voz, eu acho que eu tô ouvindo uma reportagem, por conta de ter sido repórter durante muito tempo. Mas eu acredito que a criança, o adolescente e as pessoas no geral gostam de ouvir histórias também. É diferente de ler. E essas histórias curtas são muito interessantes ou ler à noite para a criança, ler como leitura de leite na sala de aula, os pais lerem para os filhos, independente do horário, mas pode ter uma certa rotina. Então são historinhas curtas que é gostoso de ouvir e fica como sugestão, tá bom? Agradeço pela atenção, te espero no próximo vídeo. Até mais, bye bye!